O primeiro trimestre de 2025 apontou um crescimento de 35% das pequenas e microempresas. Isso é um número muito interessante porque numa proporção do Brasil são milhões de pequenos negócios e muitos deles, aproximadamente mais da metade, encabeçado por mulheres. É um assunto muito importante porque do comércio informal para pequenas empreendedoras existe um caminho, né? E este caminho nós vamos falar hoje com Michele Milani, coordenadora do programa Empreendedorismo e Elas. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Muito bem, Michele, que prazer te receber aqui na Interativa para falar desse movimento tão importante. Como eu havia falado, né? Cresceu um número de pequenos negócios. O Brasil está cheio de pequenos microempreendedores, pessoas que saem da informalidade. E como que surgiu essa ideia de tu criar este movimento em Santa Maria, Empreendedorismo e Elas, e qual é o teu objetivo principal? Muito obrigada por estar aqui me recebendo. Tu sabe que eu te admiro muito, né? Toda a tua trajetória, que é dentro do empreendedorismo, né? Tu tem a mesma trajetória de mim, venho lá do hospital, do USM, tem todo esse percurso, né? Que a gente tem que admirar. E o Empreendedorismo e Elas, ele veio muito criado por uma necessidade de pertencimento. Quando eu comecei a empreender como enfermeira, né? Por 20 anos na área da saúde, resolvi empreender. E resolvi criar a marca, que eu trabalho com óleos essenciais, aromaterapia, mexo dos olhos. E com isso eu comecei a frequentar encontros de network que tem em Santa Maria até hoje, né? Após um ano, ir em 58 encontros de network e estar lá escutando as mulheres que estavam lá, eu sempre queria saber o que elas estavam procurando também lá, além de divulgar o seu negócio. E através dessa escuta qualificada, eu montei o movimento Empreendedorismo e Elas, porque o que elas me traziam era que, sim, tinha esses encontros de network, mas que elas muitas vezes não se sentiam pertencentes. A gente sempre fala, elas comentam muito sobre Santa Maria tem 300 mil habitantes, mas quando a gente fala em empreendedorismo, ainda é uma mentalidade um pouco de província, porque fica aqueles grupos fechados, né, que muitas vezes uma pequena empreendedora, uma MEI que está iniciando, não se sente pertencente, não se sente parte desse grupo, sabe? E aí o movimento ele vem para dizer, não, ó, tu faz parte sim, tu é importante sim para a economia, né? E o segundo propósito é fomentar a economia local, porque a nossa cidade é uma cidade de empreendedorismo. Ela não é mais Santa Maria dos militares, Santa Maria da universidade. Quem é que mantém a nossa economia? Nós temos indústria? Nós temos fábrica? Não, quem é que mantém? O varejo, o comércio, o empreender. E que a gente precisa trazer isso para Santa Maria, sabe? Como autoridade, nós somos uma cidade de empreendedores. Então é isso que o movimento traz. E quantas mulheres tu já reuniu no decorrer desses teus encontros? Nós estamos na 6ª edição, nós vamos fechar 2 anos agora, dia 8/8, né, de 2025, e a gente já circulou no movimento mais de 300 empreendedoras de Santa Maria e região, porque elas vêm com um nicho exclusivo, né, fazendo o seu posicionamento, ficam 6 meses com a gente ali demonstrando o seu negócio, criando relações, porque esse é outro diferencial que a gente tem, que network é relacionamento, para gerar a indicação qualificada que a gente fala. Porque eu só posso indicar aquilo que eu conheço, né? E quando eu conheço, eu tenho afinidade com aquele empreendimento, eu indico numa roda de conversa, tomando um chimarrão que nem a gente tá aqui, né? Numa roda de amigos, porque eu sempre falo, toda mulher, ela é a peça-chave de uma comunidade, de um grupo, né? Então, a Silvana, ela representa um grupo, a Michi representa outro, a Dani, por exemplo, da Clima, né? Que é nossa patrocinadora da Dana, representa outro grupo. Então, tu é uma peça-chave dentro da comunidade que tu tá inserida. E a tua voz indicando o outro empreender tem grande valor, e é isso que a gente estimula no Empreendedorismo e Elas. E o foco na mulher também eu acho que é interessante. A gente tem dados que apontam que 85% das compras de apartamento, por exemplo, são decisões tomadas pelas mulheres. Ou
sozinhas ou porque elas influenciam a decisão da família inteira. Então isso também eu acho que é uma coisa interessante que tu abordou, que é um foco nas mulheres, no poder da mulher, a mulher mãe de família, a mulher empreendedora, a mulher que é prestadora de serviços. E fala então um pouquinho, essa coisa da network, muitos movimentos fazem. Eu acho que assim, fazer network, encontros de network. Mas o que nós percebemos que o teu movimento não é só network. Vocês qualificam as pessoas. Isso. E de que forma tu cria essa sistemática de qualificação? Na verdade, a gente tem, durante uma edição, 13 encontros. E nesses encontros a gente tem painel empreendedor, né? Onde a gente vai trazer assuntos de empreendedorismo para inspirar e colaborar com elas, que elas inclusive escolhem esses assuntos quando elas entram na edição, o que elas desejam saber mais, o que elas desejam se qualificar, né? E fora isso, a gente tem os workshops, a gente tem os painéis terapêuticos, porque agora a gente a gente já vem trazendo isso, eu fico muito feliz agora com a RN1, né, que veio trazendo essa preocupação que a empresa tem que ter psicoemocional dos seus trabalhadores, né? E a gente já faz isso no movimento, porque a gente tem um painel terapêutico totalmente voltado para trazer autoconhecimento para essa mulher, trazer autoestima, trazer autovalorização, para que ela se conecte com a essência, com o que ela é e ela consiga ver que ela é única nisso que ela faz. Que ela só é o que ela é porque ela tem a sua essência, tem o seu jeito de fazer, que nem eu digo, né? Sempre falo, pode a Michi hoje assumir a Interativa, não vai ser do mesmo jeito que a Silvana. Cada uma tem o seu jeito de ser dentro do negócio. E cuidar dessa mulher também, trazer esse autoconhecimento, de ela entender que tá interligado, é tudo de dentro pra fora, eu acredito muito isso, sabe? Dentro da minha casa pra fora, dentro de mim pra fora. Não adianta eu morar num castelo se eu não estiver conectada com a minha essência, não vai fazer sentido, sabe? Então é essa consciência que a gente vem trazendo no movimento. E fala um pouco então sobre isso, eu acho que esse é um ponto bem importante, porque só indicar um serviço porque fulana jantou comigo é bem superficial. Agora este trabalho de fazer a pessoa se autoconhecer, ela desenvolver habilidades sociais, emocionais, porque nós sabemos que as pessoas estão enlouquecendo. E tu como profissional da saúde, né, Michi, eu acho que é bem sério o que a gente está vivendo, as pessoas estão enlouquecendo, existe um movimento de aceleração do pensamento, então todo mundo é muito rápido, é multitarefas, é muito midiático, e isso acaba criando aquela necessidade de aparecer, mostrar, mais e mais. Nunca tá. Isso vai causar. E nunca preenche. Isso é um item importante. Então, esse movimento do autoconhecer, eu quero que tu fale um pouco mais, porque nós sabemos também que empresas são feitas por pessoas que comandam, por gestores, por líderes, e esses líderes, quando não estiverem bem emocionalmente, eles também podem colocar tudo a perder, o que nós chamamos da inteligência emocional. Então, como que tu tem trabalhado de forma objetiva essa capacitação do gerenciamento das emoções? A gente tem o painel terapêutico, que a gente traz várias terapias, então a gente traz constelação, com olhar para empreendedorismo, a própria aromoterapia, então todos os encontros, a aromoterapia aplicada é para empreendedorismo, né, porque eu tenho essa pós, e agora eu tô fazendo formação em constelação de negócios também. A gente traz a própria yoga, conexão com o corpo, estar na presença, porque hoje em dia, eu sempre digo que o ativo mais precioso é eu estar na atenção, na presença no agora, porque eu tô sempre ali, né, rolando e olhando pro outro e olhando pra fora, mas enquanto eu tô presente comigo, enquanto eu tô sentindo o meu corpo, enquanto eu tô ali conectada com as minhas emoções, e a gente fica o tempo todo trazendo ela pra isso, porque é sobre estar no agora, é sobre pensar no agora, é sobre trazer pra consciência o agora, porque eu penso, né, e tudo que eu penso, ele transforma numa frequência, já tem, né, isso é quântica, né, já transforma em emoção, e aquela emoção acaba atraindo, né, o que eu desejo. Então, tudo isso a gente vai trabalhando no painel terapêutico com várias terapeutas, não é só a Michi como terapeuta, isso também é que é importante. Eu ia perguntar quem são as pessoas. Então, até para quem tá nos escutando, tem muita gente que não sabe nem o que é constelação familiar. Não sabe o que é constelação. E como é feita a constelação familiar, e o que isso implica na cura interior. Sim, por exemplo, a gente faz desenhos sistêmicos, então através de um desenho sistêmico que elas fazem no movimento, eu faço com elas conseguem ver como que elas estão, a relação delas com o dinheiro, como tá o relacionamento, como tá a relação com o pai, com a mãe, porque a mãe é o nutrir da vida, tá diretamente relacionado com a energia do dinheiro. O pai é ir para o mundo, né? A gente sempre fala que a mãe é como eu me relaciono.
né, com as pessoas. O pai é como eu atuo no meu trabalho, no meu empreender. E a gente vai trazendo e vai acessando essas feridas que a gente fala muitas vezes que se geram na infância e que elas nem têm noção. E a gente vai acompanhando isso durante a edição. E vai trazendo esse autoconhecimento, sabe? Elas vão... a partir do momento que eu trago pra consciência, eu consigo decidir o que eu vou fazer com isso. Eu sempre digo, trazer pra consciência só não vai resolver. Eu preciso de não traz todos os problemas da minha geração passada, porque daqui a pouco eu não vou conseguir resolver. Não tem a ver. E agora, caiu esse rojão, o que eu faço com toda essa informação? A constelação não é trazer sobre a geração passada. A constelação é falar sobre você agora, desde a tua infância, desde o teu útero, sabe? É tu trazer pra consciência, e não é sobre tu ir lá, a minha mãe foi uma narcisista. Não é sobre tu ir lá e abraçar tua mãe e amar ela. É sobre tu dar um espaço pra aquele sentimento e tu se maternar. Isso é constelar. Sabe? A partir do momento eu tomo consciência que a minha mãe faltou no momento da minha infância e aquela falta daquela mãe me gerou uma insegurança, e muitas vezes por isso que eu procrastino e eu não consigo ir para a vida e eu não consigo tomar decisões assertivas no meu negócio por causa dessa falta que teve lá nos primeiros anos de vida, dos 0 aos 3 anos, né? E aí eu tomo consciência disso e eu não vou lá e curar, porque eu não vou ficar o tempo todo voltando pro passado, né? Mas o que eu vou fazer com esse sentimento a partir de agora? Eu vou me maternar através das terapias, eu vou curar aquilo ali, na verdade não existe curar 100%, a gente fala que a gente entra num processo de reabilitação, né? Mas a partir do momento que tu traz pra consciência, o teu inconsciente para de ser o teu destino. Porque enquanto tu não traz essas questões pra consciência e começa a dizer, eu sou assim por causa disso e a partir de hoje eu decido agir diferente, tu tá deixando o teu inconsciente seguir tua vida, que são as questões que tu não quer olhar, e tu vai chamar de destino. Né? E tu vai ficar repetindo as ações, às vezes paralisada na vida, às vezes não consegue lidar com dinheiro. Lidar com dinheiro não é só eu ter uma boa administração de caixa, é sobre a minha relação com o dinheiro. O dinheiro tem teu dinheiro tem uma imagem. Primeira coisa, o dinheiro tem que ter uma imagem. Qual é a imagem do teu dinheiro? Né? E aí, quem está nos assistindo, eu deixo essa pergunta. Qual é a imagem do teu dinheiro? O teu dinheiro tem que ter uma imagem. Porque o dinheiro é energia. Tu tem que imaginar que o dinheiro é uma pessoa. Aí, se tu pensa que a imagem do teu dinheiro é um homem, como mulher, tu tá ligando que o dinheiro só pode vir através do homem. E tu fica numa crença limitante uma crença limitante que o dinheiro só pode vir desta forma. Não, a mulher tem que imaginar que o dinheiro tem que ter uma imagem de uma mulher. Meu dinheiro tem a imagem da Paula Oliveira. A imagem do meu dinheiro é a Paula Oliveira, que é uma mulher linda, né, que rompe padrões, né, sensual, porque o dinheiro tá ligado com a sexualidade também. Sabe? E a gente não tem essa energia da sexualidade. Meu Deus, que complexo isso. Agora, o nosso programa vai levar 3 horas, né, pessoal? Mas a gente vai ter que fazer Vamos lá, encontro. Michele, isso é bem forte, profundo. E nós precisamos falar um pouco mais. Como é que tu consegue resolver isso num grupo de 20, 30, 40 mulheres com situações tão diferentes, com crenças tão diferentes, com traumas diferentes, com experiências de vida diferentes? Por isso que eu digo, o painel terapêutico dentro do movimento, ele não é feito sozinho por mim. Né? A gente tem uma ancoragem ali de 10, 12 terapeutas, né, que fazem os painéis, e a gente tem os staffs que a gente fala, né, estão sempre na assessoria ali, e a gente vai acompanhando, por isso que é um acompanhamento, por isso que são 6 meses, por isso que não é um encontro único e vai embora e vai pra casa. São 6 meses, quantas vezes por mês? 6 meses, 2 encontros por mês, né? E fora que a gente vai dando assessoria também ali, né? No online, no WhatsApp, hoje em dia, né? Então a gente vai acompanhando essa mulher. Desde o momento que ela entra, ela preenche vários questionários ali, né? Pra gente poder entender como é o nível que ela tá. E a partir dali a gente vai trabalhando. E aí lá no final ela preenche de novo e a gente consegue mostrar quanto ela cresceu. Não só em números, porque eu acho que números são importantes e números não argumentos, como eu digo, né, mas também em depoimento, porque muitas mulheres entram no movimento e não tiravam mais foto com os maridos e com a família, não se viam mais como mulher, e elas entram no movimento e começam a se ver como mulher e começam a voltar a interagir com a família, e os maridos não querem mais que elas saiam do movimento. Porque isso é um outro ponto, né, Michele? O que acontece? A mulher muitas vezes acha que por assumir decisões, uma mulher de negócios, uma mulher empreendedora, ela vai perdendo a feminilidade, porque ela tinha na cabeça dela que para ser uma mulher de negócios, ela precisava ser masculina. Mas porque a gente tem como referência o empreendedorismo do masculino, né? Do masculino. E o fazer, negociar, empreender é uma energia masculina.
E aí o movimento vem trazer o olhar feminino para isso, que tu pode empreender, negociar, fazer, mas tu também pode ser feminino. E que esse equilíbrio que vai fazer a virada de chave para tudo, sabe? Então é isso que a gente vai trabalhando e vai fazendo o acompanhamento de forma personalizada. Talvez, se tu me perguntar qual é o grande diferencial do movimento, é a personalização. E de que as mulheres ali, elas não são números para mim, sabe? E eu que faço esse acompanhamento, né? Elas são pessoas e elas são vistas cada uma na sua essência. E aí, quando eu consigo conectar elas com essa essência, com essas dores, de cada uma, como tu falou, são muitas, né? São 32 marcas ao total que entram na edição com a gente. Então, dá em torno de 40, 50 mulheres por edição, porque tem marcas que vêm 2, 3 empreendedoras. E quando a gente consegue, é lindo de se ver assim, né? Romantizando um pouco agora, né? É lindo de ver o florescer, a descoberta. Só que o que acontece? Ao momento que ela floresce, o negócio vende. Com certeza. Sabe? Eu tenho empreendedoras que nem fizeram o painel delas empreendedora ainda e já recuperaram o valor que elas investiram em mais 50%. Eu tenho empreendedoras que entraram no movimento só pra ver como é que era e hoje já estão fazendo marketing olfativo, já estão atendendo vários clientes, já triplicaram a venda dos produtos. Por quê? Porque ela se conectou com ela. E a mulher, ela te procura ou você convida as pessoas? Como é que faz pra ingressar nesse movimento? Assim, o movimento ele é portas abertas, ele é um projeto de portas abertas. Toda mulher pode fazer parte, a gente marca um café, eu explico tudo que ele tem, porque a diferença dele é que tem 4 formas de participar. Mas quem vai decidir é a mulher, porque ela que sabe o momento de vida dela, o quanto ela quer investir. E o investimento é proporcional à participação. Né? Então, quanto mais eu investir, mais eu vou ter que estar presente, mais eu vou ter que participar, mais eu vou ter posicionamento. Então, eu sempre falo que o movimento de empreendedorismo, elas não é um investimento só de dinheiro, ele é de tempo e de energia. Mas quem vai decidir isso é a mulher, porque isso é outra coisa que eu vejo que às vezes a gente vê grupos e movimentos que, é só essa forma e deu. E aí tu não tá tirando a liberdade. Ou então fica um grupo fechado. E esse é o nosso grupo e nós vamos qualificar só esse grupo. E a diferença do teu é que tu tá sempre de portas abertas. Sempre renovando. Pode sempre entrar novas mulheres. A maior parte das mulheres são mulheres que estão começando seu negócio. São mulheres que muitas vezes não têm muita experiência nem empresarial, né? Porque hoje a gente sabe também. Da mesma forma que aumentou 35% o número de MEIs, também o número de empresas são fechadas. É verdade. Porque existe um romance, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter uma empresa, mas na hora de pagar os impostos, toda a burocracia que precisa ter, né? Não é só um MEI, né? Muitas vezes a pessoa, eu preciso um ponto físico, um aluguel, um alvará, os encargos sociais, os impostos, se tiver colaboradores, os encargos com colaboradores, rede de distribuição, mesmo que for só serviços e não for produto, tu precisa também garantir que esse serviço tenha sempre a mesma qualidade, ou seja, montar um negócio, ser empreendedor, ser empresário, ele requer uma gama enorme, que inclusive nem as faculdades ensinam isso. Isso é outra coisa que eu me sinto falta. As faculdades não ensinam essa parte prática de gestão operacional. Como lidar, né? Como eu vou lidar com clientes inadimplentes, como lidar com colaboradores relapsos, não comprometidos. E vamos pra coisa mais básica. Eu gerei uma agenda. Abrir um consultório, como gerir uma agenda, como cobrar, né? A gente pensa assim, eu vou me formar agora em enfermagem. Eu sou enfermeira, então agora eu não tenho que saber empreendedorismo. Não, tu tem que saber, tu pode ter uma clínica de cuidados, né? E a faculdade não te prepara para isso. E o quanto eu sinto falta disso também, sabe? Em Santa Maria, por ter essa referência de ser uma cidade universitária, de as nossas faculdades aqui terem uma cadeira para empreendedorismo. Sendo que a cidade, o que mantém a cidade é o comércio, é o varejo, é o empreendedorismo também, sabe? Então, de linkar isso, sabe? E aí, as minhas empreendedoras, a maioria é equipe, né? Que eu falo, né? Elas tentam fazer tudo e muitas vezes o que acontece, assim, elas não fazem porque não tá perfeito. Só que daí eu falo pra elas, quanto mais querendo buscar a perfeição, tu quer mais longe da tua essência, tu vai estar. Porque é sobre fazer e ir ajustando no caminho. Primeiro tu começa, depois tu melhora. Isso aí, entende? Né? E às vezes é uma coisa tão simples, mas às vezes é muito difícil pra muitas delas. E a gente vai colocando elas nesse movimento de vamos começar, vamos fazer, Não, sabe? E esse começar, Michele, eu acho que isso também é um outro item pra muitas pessoas que vão assistir. Eu quero ter o meu negócio, só que às vezes não tá alinhado com o seu propósito de vida.
Então não é porque eu gosto de sushi que eu vou abrir um restaurante de sushi, porque eu preciso entender do negócio sushi como comércio, como negócio. E não só porque eu gosto de sushi. Sim. Eu gosto de fazer unha, não é por isso que eu vou abrir um salão de beleza. Então qual é o propósito da pessoa? Né? Dentro desse contexto. Então, eu acho que esse movimento de vocês em trabalhar o interior, trabalhar o propósito, fazer essa cura de emoções, ele é um grande diferencial, né, Michele? Porque daí são pessoas que vão alinhando o seu negócio, vão alinhando o seu propósito de vida, vai inclusive. Alinhando, e na verdade, assim, eu tenho uma mentalidade, eu tenho algo que eu falo sobre propósito, né? Pra mim, propósito é eu me propor a fazer algo. Mas bem feito dentro do que eu acredito, sabe? Então, por isso que eu falo pra elas. A gente precisa conectar primeiro vocês com a essência de vocês, com o que vocês buscam, e isso complete vocês, porque é de dentro pra fora, pra que vocês daí, a partir daí, se proponham a fazer algo que tenha sentido pra vocês. Porque se eu, por exemplo, assim, ó, eu amo fazer o empreendedorismo, elas. É o meu propósito de vida, sabe? E às vezes as pessoas me falam, Michi, como tu consegue trabalhar no hospital? Nanana, tu vai fazer transição de carreira, tu não vai mais trabalhar no hospital? Não, eu amo ser enfermeira também, é a minha vocação, entende? E eu amo ser empreendedora e ser idealizadora do empreendedorismo e elas. Só que pra mim não parece ser um monte de coisa, porque é sobre eu me propor a fazer o que eu acredito que é a minha essência, que eu vim fazer aqui, sabe? Né? Nessa passagem, nessa trajetória que a gente tem aqui dentro. Então é isso que a gente mostra pra elas. E que é sobre, primeiro, me conectar com a minha essência, com o que eu sou, entender o meu momento e estar presente nesse meu momento, sem ficar buscando lá o futuro, porque às vezes quando a gente fica buscando muito o futuro, a gente quer pressa e acaba atropelando as coisas, e aí mete os pés pelas mãos, e por isso que às vezes a gente acaba fechando um negócio, né, e fazendo parcerias erradas, enfim. Então, estar na presença, estar conectada comigo e entender que isso aqui é importante pra mim. E a partir daqui eu me proponho a fazer o meu melhor dentro disso, sabe? Então, é isso que a gente acaba trabalhando ali. E tem um outro grande vilão para pequenos empreendedores e grandes também. Que é lidar com o seu próprio ego, né, Mich? Isso a gente conversou um pouquinho antes, porque muitas vezes as pessoas tomam decisões erradas, não só de investimento financeiro, de tempo, de parcerias ou de atitudes, por uma necessidade de ego, né? Aquela coisa de dizer, eu sou mais importante, eu sou o melhor, eu sou o diferenciado. E é um grande vilão, é onde tu te perde do teu propósito. Porque daí tu deixa de trabalhar com o teu propósito pra se preocupar em ficar se equipando com os outros, se equiparando com os outros. Comparando com os outros. E aí tu adoece. Né, tu adoece, então, 2030, 75% das pessoas vão ter algum problema de saúde mental. Já tem agora. Mas aí, já tem agora. Já tem, né? Há 10 anos atrás eu entrevistei o Augusto Cury, que é um psiquiatra renomado, e a gente fez uma entrevista com ele, incrível, e ele falando da síndrome do pensamento acelerado. Eu tô falando há 10 anos atrás. 10 anos. E nós estamos agora vivendo pessoas esquizofrênicas com toque, com distúrbios, com ansiedade, com crise de pânico, com fobia social, com depressão. Pessoas que tu olha e tu diz, meu Deus, tu tem tudo e tu tá em depressão, tu perdeu o significado. Por quê? Porque tu passa o tempo todo sendo bombardeado por informações que não interessam. A gente passa o tempo todo sendo bombardeado por informações de concorrência que também não nos acrescenta. E essa comparação, eu acho que a mídia social também tem feito isso, tem adoecido as pessoas, porque é a busca eterna do like, do aparecer, e perde essa conexão pessoal, olho no olho, energias trocadas, conhecimento compartilhado de fato, e não só uma chamadinha de Instagram que tá bombando. Ou até, como eu digo, né, por que pra mim não faz sentido um encontro único? Porque ali é rede social, tu vai se seguir, mas o quanto tu vai realmente se aprofundar nessa relação? Às vezes nem cliente tu vai virar, né? E aí por isso que a gente, durante 3 encontros, uma edição, fora todos os workshops, as outras coisas que a gente faz, a gente vai criando esse relacionamento, porque aprofundando essa relação, para que não vire só um like, para mostrar que empreendedorismo não é só um like, não é só seguir nas redes sociais, é muito além, é fazer parcerias, é se conectar com a marca, é se conectar com a imagem que tá atrás daquela marca. Quem é a mulher que criou aquela marca, qual é a história dela, qual é a trajetória, e aí a gente vai fazendo trocas, porque às vezes uma coisa que tu passou, eu não passei ainda, e aí tu vai dividir comigo e eu vou aprender contigo, e daí eu vai ficar mais suave. Por isso que a gente fala que é pra jornada empreendedora ser mais leve, produtiva e próspera. O movimento empreendedorismo pensa nisso, né? Que fantástico.
E Michi, me fala outra coisa. E se alguma empresa liderada por homens quiser patrocinar esse movimento, é possível homens também participarem desse movimento? Com certeza, como patrocinador, né, é possível participar, colocar a sua marca ali com a gente, trazendo ainda mais força do que eu falei antes ali, do feminino com o masculino, que é o que a gente traz o equilíbrio, porque isso é muito importante. A gente não levanta nenhuma bandeira contra homens, bem pelo contrário, dentro do movimento o tempo todo a gente tá falando o quanto é importante a gente ter o nosso masculino curado e o nosso feminino curado e equilibrar isso, porque é isso que traz a potência, isso que traz a força pro empreender feminino, né? E essa empresa, então, quiser estar com a gente patrocinando para apoiar esse movimento, a causa, né, mostrando que ela é a favor de mulheres, trazendo força para o empreendedorismo feminino, né, para trazer realmente essa equiparação, essa igualdade, mostrar que não é mais, eu digo que a guerra mais antiga é dos sexos, né, masculino e feminino, não é mais sobre isso, sabe? A gente tem que cada vez mais se unir para juntos sermos mais. E como é que as pessoas podem te procurar? Qual é o Instagram? Como é que as pessoas podem entrar nesse movimento? Se hoje várias mulheres quiserem entrar, como é que elas te procuram? A gente tem um link na bio do Instagram, que não adianta, a gente tem que falar do Instagram, porque é nossa vitrine, né? E eu penso no Instagram, apesar que a gente tem a questão que vem a parte ruim, a gente tem que saber usar a parte boa do Instagram, das redes sociais, que ele veio também para igualar os empreendimentos, né? Então hoje uma empresa de 25 anos e uma empresa que tá chegando hoje tem a mesma vitrine. A mesma vitrine que é o Instagram. Então, veio trazer essa igualdade, demonstrar o seu negócio e se posicionar ali. Então, o nosso principal meio de comunicação é o Instagram. Então, @empreendedorismoelas. Ali na bio tem o nosso link. E no link, o tempo todo, tá o meu WhatsApp para que você me chame, para que você marque um café. Tu personaliza tudo. Comigo. E eu gosto de fazer isso. Pra mim não é puxado. E eu acredito que esse é o nosso diferencial, sabe? Eu olhar pra isso e eu sou a primeira a seguir a empreendedora. Eu sou a primeira a olhar o negócio dela. Eu sempre falo no movimento. O movimento que tu deseja na tua vida e nos teus negócios começa por ti. Não é pelo outro, né? A gente tem muito mania de jogar pro outro. Não, porque o outro não me segue, porque o outro não me prestigia. Mas e tu tá fazendo? Tu tá fazendo pra quem tá próximo de ti, né? Eu sempre digo, às vezes tem uma amiga tua que é empreendedora e tu vai lá e compra uma água dela e tu não é capaz de dizer que tu teve lá e falar pra alguém que tu prestigia ela. Sabe? Pelos próximos da gente, né? Então, começa por ti a se movimentar, muda as tuas atitudes a partir de ti, que o resto vem, sabe? Com certeza. A gente fala muito sobre isso também. E assim, pra gente finalizar esse papo maravilhoso, quais são os próximos passos agora? Quais são tuas próximas metas agora? Agora a gente tá finalizando a edição, então, dia 21/6, a gente vai fazer um encontro, né? Que a gente finaliza a edição sempre com o Encontro Master. E a gente tá aí levando o empreendedorismo elas pra fora de Santa Maria, né? A gente fez um encontro em São Gabriel, que a gente reuniu 50 empreendedoras numa noite com a vitrine empreendedora. E agora a gente teve um convite para ir para Itapema, né, fazer lá. Então, do de São Gabriel, para você ver como a internet leva longe, né? Teve uma empreendedora de Itapema que viu, achou muito legal e fez uns convites. Então, talvez em julho a gente vai fazer um encontro lá em Itapema. E a gente tá indo para onde? E como é que tu vai fazer esses encontros presenciais nas outras cidades? Daí, geralmente é um encontro único e a gente pega uma embaixadora da cidade, alguém que está lá na cidade, que tem os contatos, né, que sabe quem são as pessoas que teriam interesse de participar, e através da minha orientação com ela busca as pessoas e a gente acaba realizando o encontro lá. Que fantástico. Ai, parabéns, Michele. Eu acho que isso é um projeto lindo, né? Sucesso cada vez mais. E que tu consiga realmente, assim, inspirar várias outras mulheres, né? A buscar o seu melhor, a buscar o seu crescimento pessoal e profissional. Eu que agradeço. E se você quiser fazer parte do Empreendedorismo Elas, né? Se fez sentido pra ti tudo isso que eu falei aqui, se você quiser saber mais, porque eu sempre falo, às vezes vai entrar no Instagram e não vai conseguir saber tudo que a gente é. Então tem que marcar um café, vem tomar um café comigo, vai ser um prazer conversar contigo, estar contigo e poder dividir, né, um pouquinho do que a gente é e ver se faz sentido pra ti ou não. E tá tudo bem se não fizer, porque às vezes a mulher não tá naquele momento buscando isso, né? E gratidão pela me receber aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.